Ante o centenário. A 18 de abril de 1957, a codificação kardeciana, sob a égide do Cristo de Deus, celebrou o seu primeiro centenário de valiosos serviços à humanidade terrestre. Um século de trabalho, de renovação e de luz. Para contribuir nas homenagens ao memorável acontecimento, grafou André Luiz as páginas deste livro. Escrevendo, nosso amigo desvelou uma nesga das regiões inferiores a que se projeta a consciência culpada, além do corpo físico, para definir a importância da existência carnal como sendo verdadeiro favor da divina misericórdia, a fim de que nos adaptemos ao mecanismo da justiça indefectível. É por isso que entretece os fios de suas considerações com a narrativa das relações entre a esfera dos espíritos encarnados e os círculos de purgação, onde se demoram os companheiros desenfaixados da carne que se acompliciaram na delinquência, criando pelos desvarios da própria conduta o inferno exterior, que nada mais é que o reflexo de nós mesmos quando, pelo relaxamento e pela crueldade, nos entregamos à prática de ações deprimentes que nos constrangem à temporária segregação nos resultados deploráveis de nossos próprios erros. Von List, eminente criminalista dos tempos modernos, observa que o Estado, em sua expressão de organismo superior, e excetuando-se, como é claro, os grupos criminosos que por vezes transitoriamente o arrastam a funestos abusos do poder, não prescinde da pena a fim de sustentar a ordem jurídica. A necessidade da conservação do próprio Estado justifica a pena. Com essa conclusão, apagam-se quase que totalmente as antigas controvérsias entre as teorias de direito penal, de vez que, nesse ou naquele clima de arregimentação política, a tendência a punir é congenial ao homem comum em face da necessidade de manter, tanto quanto possível, a intangibilidade da ordem no plano coletivo. André Luiz, contudo, faz-nos sentir que o Espiritismo revela uma concepção de justiça ainda mais ampla. A criatura não se encontra simplesmente subordinada ao critério dos penólogos do mundo, categorizados à conta de cirurgiões eficientes no tratamento ou na extirpação da gangrena social. Quanto mais esclarecida a criatura, tanto mais é responsável, entregue naturalmente aos arestos da própria consciência, na terra ou fora dela, toda vez que se envolve nos espinheiros da culpa. Suas páginas, desse modo, guardam o objetivo de salientar que os princípios codificados por Allan Kardec abrem uma nova era para o espírito humano, compelindo a auscultação de si mesmo no reajuste dos caminhos traçados por Jesus ao verdadeiro progresso da alma. E explicam que o Espiritismo, por isso mesmo, é o disciplinador de nossa liberdade, não apenas para que tenhamos na Terra uma vida social dignificante, mas também para que mantenhamos no campo do espírito uma vida individual harmoniosa, devidamente ajustada aos impositivos da vida universal perfeita, consoante as normas da eterna justiça elaboradas pelo supremo equilíbrio das leis de Deus. Eis porque, apresentando-as ao leitor amigo, reconhecemos nos postulados que abraçamos não somente um santuário de consolações sublimes, mas também um templo de responsabilidades definidas, para considerar que a reencarnação é um estágio sagrado de recapitulação das nossas experiências e que a doutrina espírita, revivendo o Evangelho do Senhor, é facho resplandecente na estrada evolutiva, ajudando-nos a regenerar o próprio destino para a edificação da felicidade real. Em síntese, demonstra-nos o autor que as nossas possibilidades de hoje nos vinculam às sombras de ontem,
exigindo-nos trabalho infatigável no bem para a construção do amanhã sobre as bases redentoras do Cristo. E exaltando assim os méritos inestimáveis da obra de Allan Kardec, saudamos-lhe comovidamente o abençoado centenário. Emanuel Pedro Leopoldo, 1º de janeiro de 1957. Nós somos o Grupo Jericó e aqui começa a radionovela Ação e Reação. Sim, afirmava-nos o instrutor Druso sabiamente que o estudo da situação espiritual da criatura humana após a morte do corpo não pode ser relegado a plano secundário. Todas as civilizações que antecederam a glória ocidental nos tempos modernos consagraram especial atenção aos problemas de além-túmulo. O Egito mantinha incessante intercâmbio com os três passados e ensinava que os mortos sofriam rigoroso julgamento entre Anubis, o gênio com a cabeça de chacal, e Horus, o gênio com a cabeça de gavião, diante de Mat, a deusa da justiça, decidindo se as almas deveriam ascender ao esplendor solar ou se deveriam voltar aos labirintos da provação na própria terra, em corpos deformados e vis. Os hindus admitiam que os desencarnados, conforme as resoluções do juiz dos mortos, subiriam ao paraíso ou desceriam aos precipícios do reino de Varuna, o gênio das águas, para serem insulados em câmaras de tortura, amarrados uns aos outros por serpentes infernais. Hebreus, gregos, gauleses e romanos sustentavam crenças mais ou menos semelhantes, convictos de que a elevação celeste se reservava aos espíritos retos e bons, puros e nobres, guardando-se os tormentos do inferno para quantos se rebaixavam na perversidade e no crime, nas regiões de suplício, fora do mundo ou no próprio mundo, através da reencarnação em formas envilecidas pela expiação e pelo sofrimento. A conversação fascinava-nos. Hilário e eu visitávamos a Mansão da Paz, essa notável escola de reajuste de que Druso era o diretor abnegado e amigo. O estabelecimento, situado nas regiões inferiores, era bem uma espécie de mosteiro São Bernardo, em zona castigada por natureza hostil, com a diferença de que a neve, quase constante em torno do célebre convento, encravado nos desfiladeiros entre a Suíça e a Itália, era ali substituída pela sombra espessa, que naquela hora se adensava, movimentada e terrível, ao redor da instituição, como se tocada por ventania incessante. O pouso acolhedor que permanece sob a jurisdição de nosso lar está fundado há mais de 3 séculos, dedicando-se a receber espíritos infelizes ou enfermos decididos a trabalhar pela própria regeneração. Criaturas essas que se elevam a colônias de aprimoramento na vida superior ou que retornam à esfera dos homens para a reencarnação retificadora. Em razão disso, o casario enorme, semelhante à vasta cidadela instalada com todos os recursos de segurança e defesa, mantém setores de assistência e cursos de instrução, nos quais médicos e sacerdotes, enfermeiros e professores encontram, depois da morte terrestre, aprendizados e quefazeres da mais elevada importância. Pretendíamos efetuar algumas observações com referência às leis de causa e efeito, o karma dos hindus, e convenientemente recomendados pelo Ministério do Auxílio, achávamos-nos ali, encantados com a palavra do orientador,
que prosseguia atencioso após longa pausa, dizendo que era importante notar que a Terra é vista sob os mais variados ângulos. Para o astrônomo, é um planeta a gravitar em torno do Sol. Para o guerreiro, é um campo de luta em que a geografia se modifica à ponta de baionetas. Para o sociólogo, é amplo reduto em que se acomodam raças diversas. Mas para nós é valiosa arena de serviço espiritual, assim como um filtro em que a alma se purifica pouco a pouco no curso dos milênios, acendrando qualidades divinas para a ascensão à glória celeste. Por isso há que sustentar a luz do amor e do conhecimento no seio das trevas, como é necessário manter o remédio no foco da enfermidade. Enquanto Druso nos esclarecia, Hilário e eu reparávamos lá fora através de material transparente de larga janela. A natureza estava em profunda convulsão. Ventania ululante, carreando consigo uma substância escura, semelhante à lama aeriforme, remoinhava com violência em torvelinho estranho, à maneira de treva encachoeirada. E do corpo monstruoso do turbilhão terrível, rostos humanos surdiam em esgares de horror, vociferando maldições e gemidos. Apareciam de relance, jungidos uns aos outros como vastas correntes de criaturas agarradas entre si, em hora de perigo, na ânsia instintiva de dominar e sobreviver. Druso, tanto quanto nós, contemplou o triste quadro com visível piedade a marcar-lhe o semblante. Fixou-nos em silêncio como a chamar-nos para a reflexão. Parecia dizer-nos quanto lhe doía o trabalho naquela paragem de sofrimento, quando Hilário interrogou o porquê de não descerrar as portas aos que gritavam lá fora. Não seria ali um posto de salvação? O instrutor, sensibilizado, disse que sim, mas a salvação só é realmente importante para aqueles que se desejam salvar-se. E depois de pequeno intervalo, Druso continuou dizendo que, para cada túmulo, a surpresa para ele mais dolorosa foi essa: o encontro com feras humanas que habitavam o templo da carne, a feição de pessoas comuns. Se fossem acolhidas ali sem a necessária preparação, atacar-nos-iam de pronto, arrasando-nos o Instituto de Assistência Pacífica. Não podíamos esquecer que a ordem é a base de toda a caridade. Apesar da explicação firme e serena, concentrava-se Druso no painel exterior, tal a compaixão a desenhar-se-lhe na face. Logo após, recompondo a expressão fisionômica, o instrutor aduziu que, naquele dia, estávamos sendo defrontados por grande tempestade magnética, e muitos caminheiros das regiões inferiores eram arrebatados pelo furacão como folhas secas no vendaval. Perguntei então se alguns guardavam consciência daquilo. Raros deles, disse Druso, pois as criaturas que se mantêm assim desabrigadas depois do túmulo são aquelas que não se acomodam com o refúgio moral de qualquer princípio nobre. Trazem o íntimo turbilhonado e tenebroso, qual a própria tormenta, em razão dos pensamentos desgovernados e cruéis de que se nutrem. Odeiam e aniquilam, mordem e ferem. Alojá-los de imediato nos santuários de socorro ali estabelecidos seria o mesmo que asilar tigres desarvorados entre fiéis que oram num templo. Hilário, agoniado, perguntou se eles se conservavam interminentemente naquele terrível desajuste. Não. Semelhante fase de inconsciência e desvario passa também como a tempestade, embora a crise por vezes persevere por muitos anos. Batida pelo temporal das provações que lhe impõe a dor de fora para dentro, refunde-se a alma pouco a pouco, tranquilizando-se para abraçar por fim as responsabilidades que criou para si mesma. Por isso não basta a romagem de purgação do espírito depois da morte nos lugares de treva e padecimentos
para que os débitos da consciência sejam ressarcidos. O desespero vale por demência a que as almas se atiram nas explosões de incontinência e revolta. Não serve como pagamento nos tribunais divinos. Não é razoável que o devedor solucione com gritos e impropérios os compromissos que contraiu mobilizando a própria vontade. Aliás, dos desmandos de ordem mental a que nos entregamos desprevenidos, emergimos sempre mais infelizes por mais endividados. Cessada a febre de loucura e rebelião, o espírito culpado volve ao remorso e à penitência. Acalma-se como a terra que torna a serenidade e a paciência depois de insultada pelo terremoto, não obstante a marfanhada e ferida. Então, como o solo que regressa ao serviço da plantação proveitosa, submete-se de novo à sementeira renovadora dos seus destinos. Nesse instante, a atormentada expectação baixara sobre nós enquanto refletíamos. Ah, se as almas encarnadas pudessem morrer no corpo alguns dias por ano, não à maneira do sono físico em que se refazem, mas com plena consciência da vida que as espera. Druso, lendo os nossos pensamentos, afirmou: sim, isso realmente modificaria a face moral do mundo. Entretanto, a existência humana, por mais longa, é simples aprendizado em que o espírito reclama benéficas restrições para restaurar o seu caminho. Usando nova máquina fisiológica entre os semelhantes, deve atender à renovação que lhe diz respeito. E isso exige a centralização de suas forças mentais na experiência terrena que transitoriamente se afeiçoa. A palavra fluente e sábia do instrutor era para nós motivo de singular encantamento. E porque me supunha no dever de aproveitar os minutos, ponderava em silêncio de mim para comigo, quanto à qualidade das almas desencarnadas que sofriam a pressão da tormenta exterior. Druso novamente percebeu minha indagação mental e sorriu, como a esperar por minha pergunta clara e positiva. Instado pela força de seu olhar, observei respeitoso que, diante daquele espetáculo penoso a que nos era dado assistir, éramos naturalmente constrangidos a pensar na procedência dos que experimentam o mergulho naquele torvelinho de horror. Eram por acaso os delinquentes comuns ou criminosos acusados de grandes faltas? Encontraríamos por aí seres primitivos como os nossos indígenas, por exemplo? A resposta do amigo não se fez esperar. Tais inquirições, disse ele, quando de minha vinda para cá, me assomaram igualmente a cabeça. Há 50 anos sucessivos, Druso estava naquele refúgio de socorro, oração e esperança. Penetrou os umbrais daquela casa como enfermo grave após o desligamento do corpo terrestre. Confessou que encontrou ali um hospital e uma escola. Amparado, passou a estudar sua nova situação, anelando servir. Foi padioleiro, cooperador de limpeza, enfermeiro, professor, magnetizador, até que de alguns anos para cá, recebeu jubilosamente o encargo de orientar a instituição sob o comando positivo dos instrutores que nos dirigiam. Obrigado a pacientes e laboriosas investigações por força de seus deveres, podia adiantar-nos que as densas trevas em torno somente aportavam as consciências que se entenebreceram nos crimes deliberados, apagando a luz do equilíbrio em si mesmas. Nessas regiões inferiores não transitam as almas simples em qualquer aflição purgativa, situadas que se encontram nos erros naturais das experiências primárias. Cada ser está jungido por impositivos da atração magnética ao círculo de evolução que lhe é próprio. Os selvagens, em grande maioria, até que se lhes desenvolva o mundo mental, vivem quase sempre confinados à floresta que lhes resume os interesses e os sonhos, retirando-se vagarosamente do seu campo tribal sob a direção dos espíritos benevolentes e sábios que os assistem.
e as almas notoriamente primitivas, em grande parte, caminham ao influxo dos gênios beneméritos que as sustentam e inspiram, laborando com sacrifício nas bases da instituição social e aproveitando os erros, filhos das boas intenções, à maneira de ensinamentos preciosos que garantem a educação dessas almas. Por isso, Druso assegurou-nos que, nas regiões infernais propriamente ditas, apenas residiam aquelas mentes que, conhecendo as responsabilidades morais que lhes competiam, delas se ausentaram deliberadamente, com o louco propósito de ludibriarem o próprio Deus. O inferno, a rigor, pode ser, desse modo, definido como vasto campo de desequilíbrio, estabelecido pela maldade calculada, nascido da cegueira voluntária e da perversidade completa. Aí vivem domiciliados, às vezes por séculos, espíritos que se bestializaram, fixos que se acham na crueldade e no egocentrismo, constituindo, porém, larga província vibratória em conexão com a humanidade terrestre, de vez que todos os padecimentos infernais são criações dela mesma. Estes lugares tristes funcionam como crivos necessários para todos os espíritos que escorregam nas deserções de ordem geral, menosprezando as responsabilidades que o Senhor lhes outorga. Dessa forma, todas as almas já investidas no conhecimento da verdade e da justiça, e por isso mesmo responsáveis pela edificação do bem, e que na terra resvalam nesse ou naquele delito, desatentas para com o dever nobilitante que o mundo lhes assinala, depois da morte do corpo, estagiam nestes sítios por dias, meses ou anos, reconsiderando as suas atitudes antes da reencarnação que lhes compete abraçar para o reajustamento tão breve quanto possível. Desse modo, os gênios infernais que supõem governar esta região com poder infalível, aqui vivem por tempo indeterminado. As criaturas perversas que com eles se afinam, embora lhes padeçam a dominação, aqui se deixam prender por largos anos. E as almas transviadas na delinquência e no vício, com possibilidades de próxima recuperação, aqui permanecem em estágios ligeiros ou regulares, aprendendo que o preço das paixões é demasiado terrível. Para as criaturas desencarnadas desse último tipo, que passam a sofrer o arrependimento e o remorso, a dilaceração e a dor, apesar de não totalmente livres das complexidades escuras com que se arrojaram às trevas, as casas de fraternidade e assistência como esta funcionam ativas e diligentes, acolhendo-as quanto possível e habilitando-as para o retorno às experiências de natureza expiatória na carne. Nesse instante, lembrava-me do tempo em que perlustrara por minha vez, semiconsciente e conturbado, os trilhos da sombra, quando de meu desligamento do veículo físico, confrontando meus próprios estados mentais do passado e do presente. E o orientador prosseguia, dizendo que, segundo era fácil reconhecer, se a treva é a moldura que imprime destaque à luz, o inferno, como região de sofrimento e desarmonia, é perfeitamente cabível, representando um estabelecimento justo de filtragem do espírito a caminho da vida superior. Todos os lugares infernais surgem, vivem e desaparecem com a aprovação do Senhor, que tolera semelhantes criações das almas humanas, como um pai que suporta as chagas adquiridas pelos seus filhos e que se vale delas para ajudá-los a valorizar a saúde. As inteligências consagradas à rebeldia e à criminalidade em razão disso, não obstante admitirem que trabalham para si, permanecem a serviço do Senhor, que corrige o mal com o próprio mal. Por esse motivo, tudo na vida é movimentação para a vitória do bem supremo. Druso ia prosseguir, mas a invisível campainha vibrou no ar e, mostrando-se alertado pela imposição das horas, levantou-se e disse-nos simplesmente que havia chegado o instante da conversação com os internados
que já se revelavam pacificados e lúcidos. Ele e alguns companheiros dedicavam algumas horas 2 vezes por semana a semelhante mistério. Hilário e eu erguemo-nos também sem divergir e acompanhamo-lo prestamente.